Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre matemática e outros assuntos. Isso mesmo! Hoje a gente vai trabalhar um assunto bem interessante que eu tenho certeza que você já conhece, você inclusive faz parte desse processo, né? A gente vai conversar um pouco hoje sobre protagonismo feminino e os sistemas de numeração. Como assim, professora, os sistemas de numeração? Como é que a gente vai misturar um assunto com o outro? Lembra, a gente já estudou em aulas passadas que os números eles fazem parte, né, da nossa vida e está presente em diversas situações. Hoje eu trouxe uma situação diferente. Na última aula a gente conversou sobre biodiversidade, né? Sobre a diversidade de espécies que fazem parte do nosso planeta. Hoje eu mudei um pouco o foco e não foi à toa. A gente vai conversar um pouco sobre o protagonismo feminino. O que é isso, professora? A gente vai conversar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade, tá? Assunto tranquilinho, né? Te associou a alguma data? Não. Quando eu falo do papel da mulher na sociedade, você pensa numa data comemorativa, pensa em algum momento importante, interessante da história? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. A nossa aula de hoje será para os 5º anos, tá? Antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos para vocês. É isso mesmo. Você que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, acessa o QR Code que vai aparecer na tua telinha, baixa, vai lá, né, na loja do sistema operacional do seu aparelho, baixa o aplicativo e já começa a participar comigo ao vivo. Você manda a mensagem e eu já consigo ver daqui. Isso mesmo. Não baixou ainda, não perde tempo não, gente. Baixa o aplicativo, assistir essa aula ao vivo, não consegui acessar o aplicativo, o que eu posso fazer? Você pode ir no canal do YouTube Educa Recife. Lá você encontra todas as aulas disponíveis. Lá você também pode deixar seu comentário, além de assistir às aulas várias vezes. Às vezes você vai beber uma água e perde, né, alguma coisa do assunto. Não se preocupa, vai lá no canal do YouTube e acessa essa aula, assiste quantas vezes você quiser. Não tem desculpa para perder a nossa aula, né? Você tem o aplicativo, você pode assistir pela TV e ainda assistir essa aula também no canal do YouTube. Vamos deixar de conversa e vamos para a nossa aula. E eu já começo com uma pergunta, gostaria que vocês me respondessem. Qual é o papel da mulher na sociedade? Pergunta fácil. Se eu te perguntasse, quem são as mulheres que fazem parte da sua vida? É a sua mãe, é a sua tia, é a sua responsável, a sua avó. Quem mais? A sua professora, a diretora da escola. Vê mesmo quantas mulheres fazem parte, quantas mulheres colaboram, né, com a sua vida, não é isso? E foi por isso que eu escolhi essa aula de hoje para falar um pouco sobre o protagonismo feminino, o papel da mulher na sociedade. Hoje, o nosso papel, né, o nosso que eu falo, nós mulheres, ele tem diversos meios, né? Antigamente, se eu perguntasse a você, qual é o papel da mulher? Você me diria assim, professora, o papel da mulher é cozinhar. O papel da mulher é criar os filhos. O papel da mulher é limpar a casa. Você certamente me diria isso, mas que coisa boa que o tempo passou e o papel da mulher também mudou. A gente consegue ver mulheres exercendo o papel de
líderes de países, eu vou mostrar o porquê. Vocês conseguem ver mulheres protagonizando a área empresarial, sendo líder na área empresarial. Existe uma marca específica onde a mulher, ela é a dona, uma marca bem famosa que eu não posso falar aqui, infelizmente, mas eu tenho certeza que você já assistiu na TV. A gente tem em outros setores, né, mulheres no setor da engenharia, que até então era setor predominantemente de homens, né, onde os homens tinham a maioria, mas hoje a gente já consegue ver mulher engenheira, a gente já consegue ver mulher eletricista, encanadora. O que mais? Será que existe mulher trabalhando na engenharia civil na parte de pedreiro, auxiliar de obra? Existe também, minha gente. Isso é uma quebra, né? Existe uma barreira que aos poucos ela está sendo quebrada. E as mulheres estão conquistando outros espaços, não é isso? Inclusive aqui no estúdio, por exemplo, imagina, olha, uma aula de matemática sendo dada por uma mulher, que sou eu no caso. Vê mesmo. Na minha produção, por exemplo, eu tenho no comando mulheres. Minha amiga Vanessinha, por exemplo, que dá um show na produção. Sem desmerecer, claro, meu produtor Jonassi, mas hoje eu vou valorizar a mulherada, tá certo? Aqui ainda no estúdio também eu tenho nossa intérprete maravilhosa, Maria Helena. Hoje a aula está recheada e protagonizada por mulheres. Vê que interessante, mas nem sempre foi assim, tá? E hoje ainda a gente enfrenta alguns problemas em relação a isso. Hoje as mulheres ainda não conseguem, por exemplo, ter o mesmo salário que alguns homens. Existem algumas áreas, vê mesmo que coisa, só porque é mulher não pode ganhar o mesmo salário que o homem. Vocês acreditam que isso ainda existe? Isso é uma luta que vem sendo travada ao longo do tempo, né? Um exemplo simples que eu posso dar para vocês. Vocês gostam de futebol, né? Pois bem, na seleção, por exemplo, a seleção masculina ganha mais do que a seleção feminina. Oxe, professor, e pode? Não deveria, porque ambos os times são brilhantes, né? Tanto a seleção masculina quanto a feminina são excelentes seleções, mas a gente ainda tem esse muro, né, que divide os homens como sendo grandes protagonistas e as mulheres não. Mas isso está mudando, hein? Em alguns países, por exemplo, já existe o mesmo salário para os mesmos times, tanto feminino quanto masculino. Aqui no Brasil ainda não chegou. Eu torço para que isso mude, né, com o passar do tempo. Eu trouxe algumas protagonistas, né, para mostrar para vocês terem ideia do quanto a mulher tem força hoje em dia. É inegável que na história sempre houve grandes mulheres que desempenharam papéis preponderantes em muitos momentos. E isso possuiu um significado forte, sobretudo quando esse papel foi realizado em âmbitos como gestão de um império ou um comando militar. Haja vista que em muitas civilizações a mulher foi encarada como um ser com limitações sociais e sem virtudes políticas. Muitas grandes mulheres têm mostrado que suas habilidades e capacidades não podem jamais serem subestimadas. Isso mesmo, foi o que eu tinha acabado de falar para vocês. O papel da mulher, ele acabou mudando na medida que o tempo foi passando. A liderança feminina hoje, ela tem um pouco mais de destaque, coisa que há alguns anos atrás isso não acontecia. Tivemos grandes líderes e hoje a gente tem também, inclusive no estado de Pernambuco, nós temos municípios que são liderados por mulheres. Existem prefeitas
perfeitas. Há muitos anos atrás seria muito difícil vocês conseguirem ver uma mulher liderando o município, por exemplo. Eu estou falando do município de Caruaru, né? É liderado por uma mulher. Eu tenho algumas protagonistas que eu vou falar pouco, né? Porque tem muito assunto ainda para vocês e eu ficaria até meio-dia dando essa aula para vocês. Mas, mesmo eu sendo uma protagonista feminina, eu não consigo ficar até meio-dia porque a minha produção não deixa, né? Vamos lá. Eu trouxe a Rainha Elizabeth, por exemplo, que é líder da Inglaterra. Professora, ela é a rainha. Sim, a Inglaterra ela é liderada por uma mulher. Isso mesmo, uma mulher. Imagina, isso não aconteceria se fosse em outros tempos, minha gente. Na nossa cabeça, isso é cultural e histórico. O homem, ele é já vinculado ao título de líder, né? Mas a mulher, ela vem provando que ela também tem capacidade, inclusive, de liderar países, que é o caso da nossa rainha e está viva, viu? O regime da Inglaterra é uma monarquia, por isso que é a Rainha Elizabeth líder. Sabia não? Dá uma pesquisada depois sobre a vida dela, inclusive, muitas pessoas já tentaram tirar ela do trono, mas nem o Covid-19 tirou. Imagina, será que ela tem força? A gente tem Malala também, que é uma grande ativista, né, na parte de política, especialmente na área de direitos das crianças. Imagina, Malala, ela foi uma das mulheres, né, que foi de encontro com as políticas dos seus países. Vocês acreditam que as meninas não podiam ir para a escola? Isso. No Oriente existem algumas coisas, né, alguns costumes que ainda limitam as mulheres. E Malala é uma das militantes que até hoje briga para que as mulheres alcancem algum destaque ou alguma posição que ela deseja. Temos Malala. E a gente tem Marta, né, que já foi considerada uma das maiores jogadoras do mundo. Isso mesmo, grande protagonista feminino do nosso futebol brasileiro. Vários títulos ela ganhou, né? Inclusive, Marta, se eu não estou enganada, ela já parou de jogar, mas ela fez uma história muito bonita no futebol, na seleção brasileira. Inclusive, o meu produtor aqui, que domina tudo de futebol, disse que não foi ela não. Quem foi, Jonaci? Foi Formiga, não foi? Foi Formiga que se aposentou. Marta ainda continua na ativa e exercendo esse protagonismo, né? Que coisa boa que eu tenho a produção para me dar suporte, hein? A gente tem Maria Júlia Coutinho, a famosa Maju, já ouviram falar nela? Grande jornalista brasileira, né? Inclusive, Maju Coutinho, ela foi a mulher negra, a primeira mulher negra que assumiu de forma fixa um jornal, como a gente já conhece, né? Da emissora que eu também não posso falar, mas que você conhece muito bem. Vê que protagonismo, vê que importância. A primeira mulher negra a assumir o jornalismo nacional. De forma fixa, tá? Porque existiram outras, claro, mas que assumiu de forma fixa um jornal, né? Um programa, né, jornalístico, Maju Coutinho, não esquece desse nome não. Inclusive a gente consegue se ver, né, em alguns papéis, né? Eu tenho certeza que quem pretende fazer jornalismo um dia, quem pretende exercer a função, né, a profissão de Maju, se espelha nela com certeza. E aí a gente vai falar de um dia bem importante. Vou falar de forma rápida para a gente começar e entender como é que a gente vai utilizar a matemática, tá? Que é o Dia Internacional da Mulher. Eita, professora, eu já vi esse dia, eu já comemorei esse meu dia na escola, a professora já falou.
certamente. Mas esse dia não é só de comemoração, tá? A ideia, na verdade, é que esse 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, ele é um dia que representa a luta, é um dia que as pessoas colocam um pouco mais em destaque essa questão da mulher. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução de carga horária para 10 horas, que na verdade eles exigiam 16, equiparação de salário. O que é equiparação de salário? Elas queriam que os salários das mulheres fossem iguais a dos homens, coisa que não existia na época. Para executar o mesmo tipo de trabalho e trabalho digno dentro do ambiente de trabalho. Mudou bastante, mas a gente ainda, infelizmente, passa por certas situações, desde salário e quanto ao respeito no próprio ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro de uma fábrica que foi incendiada e 130 tecelãs aproximadamente, elas morreram, né? Vê que tragédia, vê que coisa triste. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, foi decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU. É isso mesmo. Essa data hoje, ela é comemorada, mas ao mesmo tempo ela serve para exigir um pouco mais de respeito por parte das mulheres, tá? E a partir desse caso, né, e a partir dessa situação, houveram algumas mudanças, né? Houveram algumas evoluções, vamos dizer assim. A gente permanece em evolução, mas a partir desse 8 de março, muitas coisas mudaram. E eu trouxe algumas datas específicas para vocês. Em 1932, foi instituído o voto feminino com direito de votar e serem eleitas para cargos no Executivo e Legislativo, como eu tinha falado para vocês. Há muitos anos atrás, não seria possível enxergar as mulheres como líderes. Então, elas nem podiam votar. Acredita? Só quem votavam eram os homens. 1978, marcado pelo Congresso da Mulher Metalúrgica, onde foram discutidas diversas situações envolvendo as mulheres que atuam em empresas, como auxílio de creche, salário e outras coisas. 1985, a criação da primeira delegacia da mulher em São Paulo, a fim de dar suporte a situações de risco que algumas mulheres vivem. Uma coisa muito triste ainda que acontece é a violência com as mulheres. 1988, as mulheres obtêm importantes avanços na Constituição Federal, garantindo igualdade a direitos e obrigações entre homens e mulheres perante a lei. 1988, Constituição. As mulheres, a partir daí, têm os mesmos direitos e deveres que os homens. Em 2006, uma data emblemática, que foi criada a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir, ou seja, para diminuir, né, para reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher, para prevenir, punir e erradicar, né, para a gente acabar de uma vez por todas a violência contra a mulher. Ainda são situações tristes, né, que a gente ainda vê, são os parceiros que agridem suas parceiras, né? A mulher que agride, o homem que agride a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para combater, ela vem para ir de encontro a esse tipo de violência, tá? São situações que, infelizmente, ainda acontecem, mas estamos indo
para frente. A gente está seguindo e conseguindo muitas conquistas. E o 8 de março ele serve para isso. Não foi à toa que eu escolhi essa aula para dar para vocês num dia emblemático, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Bom, mas vamos deixar um pouco de conversar sobre isso. Você já conseguiu entender um pouco sobre o protagonismo feminino? A gente já falou um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher. Já começa a pensar comigo. Quem é a mulher que te inspira? Quem é a mulher que você olha? Isso eu estou falando para os meninos e para as meninas, tá? A pergunta é para todo mundo. Quem é a mulher que você olha e toma como referência? Que é uma pessoa que você admira, que é uma pessoa que você ama, que é uma pessoa que te ajuda e que você quer ser como ela quando crescer. Eu quero que vocês fiquem pensando nisso. E eu gostaria muito que vocês me respondessem. Se não conseguirem pelo aplicativo, responde para mim no YouTube. Eu estou muito curiosa para saber quem é a protagonista da tua vida, certo? Não esquece não, colabora comigo. Eu conto com você. Se não conseguir no aplicativo, vai lá no YouTube e coloca quem é a mulher que inspira você. Eu quero saber, hein? Bom, depois de entendermos um pouco sobre a história e a importância das mulheres, vamos trabalhar com os números e os sistemas de numeração. Vamos lá? Oxe, professor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Viram que eu coloquei muitas datas para vocês, né? E é a partir dessas datas que a gente vai trabalhar com os números. Vamos embora! Nas últimas aulas, compreendemos que o sistema de numeração que normalmente usamos é o sistema decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Eu trouxe o material dourado para me auxiliar nesse ponto e para demonstrar para vocês. A gente já teve algumas aulas sobre isso e eu vou mostrar no material dourado como isso funciona na prática. O agrupamento é feito de 10 em 10 e a partir desse agrupamento, né, a gente forma os numerais. Vocês já aprenderam que os números eles são formados por esses algarismos, né, de 0 a 9. E dependendo do posicionamento, eles possuem valores diferentes, não é isso? E a gente falou também do agrupamento, né? A definição, ó, por exemplo, o grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. O grupo de 10 dezenas pode ser definido como centena. O grupo de 10 centenas pode ser definido como unidade de milhar. E eu posso provar para vocês na prática. Vê bem. Quando eu falo de unidade, ó, aqui está representado pelos quadradinhos pequenos. Se eu tiver 10 quadradinhos como esse, eu vou ter uma dezena. Se a gente contar a quantidade desse palitinho aqui, quinto ano, deixa eu ver aqui, esse palitinho aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter uma dezena, ou seja, eu vou ter 10 unidades. Se eu juntar esses 10 quadradinhos aqui, eu vou ter uma dezena. Professora, e quando a senhora fala de centena? É como se eu pegasse 10 palitinhos como esse e formasse uma centena. Deixa eu ver se consegue mostrar aqui. Observa aqui. Uma centena, tá? Ó, uma placa como essa, uma centena. Professora, e a senhora me falou de unidade de milhar. Como é que eu formo essa unidade de milhar? Lembra dos grupos? Se eu tiver um grupo com 10 centenas, eu terei uma unidade de milhar. Unidade de milhar é formada por 10 centenas. 10 plaquinhas como essa. Quinto ano, quando a gente fala de sistema de numeração decimal, a gente está falando de 10 em 10. Então, a cada 10 quantidades, a gente muda o grupo.
A cada 10 quantidades, a gente muda o grupo de novo. Ó, 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. Daí continua? Claro que continua, mas por hoje a gente vai parar na unidade de milhar, beleza? Tranquilinho até aí? Suave na nave? Vamos ficar até meio-dia hoje? Não. A produção não deixou eu ficar até meio-dia. Eu vou ter que continuar a aula. E esses grupos, né? E esses elementos, esses grupos que eu formei para vocês, eles são chamados de ordens. Eu trouxe o quadro de valor e lugar para vocês darem uma analisada. Deixa eu só mostrar aqui o quadro para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu tenho o meu quadro de valor e lugar. Normalmente, a gente utiliza esse quadro de valor e lugar para definir, né, a posição do número e facilita a gente saber o valor que eles têm, né? Será que eu tenho, antes da gente responder, a partir da pergunta que eu fiz, será que alguém conseguiu me responder? Eu vou dar uma olhada aqui. Será que alguém me respondeu? Eu já sei que Martim, Laura, William estão participando, né? Beijo para vocês, beijo para Martim, para Laura, para William. E Martim já respondeu que a pessoa que inspira ele, a mulher que inspira ele é a mãe, né? A melhor pessoa, né? Melhor pessoa para a gente se inspirar. Mas vamos lá. Beijo para todo mundo, inclusive para a mãe de Martim, hein? Vamos responder porque, né, vocês sabem que ninguém deixa eu ficar muito tempo aqui e eu vou ter que responder essas questões. Aqui eu tenho aquela leitura que a gente fez a partir sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu vou querer que vocês deem destaque para esse ano, 1857, e é com ele que a gente vai responder as nossas perguntas. Eu quero que você me responda, quinto ano, presta atenção, a gente já estudou bastante sobre isso. Responde para mim, eu quero que você seja imediato. Sobre o número 1857, podemos afirmar que o número 1857 possui 2 classes e 3 ordens. Será que isso é correto? Vamos dar uma olhada aqui no quadro de valor e lugar? Lembra que a cada 3 grupos a gente muda de classe. É como se a gente fizesse assim. Unidade, dezena e centena, primeira classe. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, segunda classe. A partir daí, a gente já consegue responder. Eu disse que o número era 1857. Eu usei quantas classes aí? Quem respondeu a letra C, que disse possui 2 classes e 4 ordens. Isso mesmo. Letra C. Letra C. Martim já foi imediato. Martim respondeu direto a letra C. E está corretíssimo, tá? Vamos para a próxima. Eu trouxe o quadro de valor e lugar para mostrar para vocês. Lembra? A cada 3 grupos eu mudo de classe. O número é 1857. Então, claramente eu tenho o uso de 2 classes e 4 ordens. Vamos embora? Vamos continuar. Agora, vamos decompor e escrever por extenso o número 1857. Vamos lá? 1857. Muito fácil fazer a decomposição. Quinto ano, presta atenção nessa leitura. Vê, 1857.
Agora lê para mim esse número, lê em voz alta. Quando a gente lê em voz alta, a gente absorve melhor o conteúdo. Presta atenção. O número a gente vai ler assim. Professora, ler por extenso, nas provas externas, vocês vão ler exatamente assim. Leia, escreva por extenso o número tal. No nosso caso é o 1857. 1857. Fácil demais. Vocês nunca mais vão errar esse assunto. Agora é com você. Antes de eu ir embora, né? Porque já mandaram eu ir embora. Minha gente, eu gosto tanto de ficar aqui com vocês, mas nunca deixam. Eu vou deixar o desafio e vou sair, tá? Antes que Vanessinha, a protagonista feminina da produção, venha aqui e me tire pelas mãos, né? Vamos embora. Forme um número com os algarismos 1, 9, 3 e 2. Em seguida, coloque o valor dos algarismos 9 e 3. Você pode formar qualquer número com esses algarismos. Ficou em dúvida? Assiste essa aula de novo. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.